volto com o professor, então, para a gente entender, primeiro, qual que é o peso dessa declaração, se na sua avaliação se tem se é crível, né, essa fala dela, considerando que o número 1 do regime Maduro está fora, mas todos os outros permanecem, professor. De fato, perfeita aí a palavra até que você utilizou, né? Se é crível isso, né? E aí isso me ajuda até a dar a resposta. Eu entendo que não é crível. Ela está falando, obviamente, para o público interno, para os seus apoiadores. Mas pelo que a gente tem visto, inclusive pelo recente plano que Marco Rubio colocou para a transição na Venezuela, a transição, chamada transição democrática, é o terceiro ponto de uma fase muito mais longa. E a primeira agora é de estabilização. E nessa primeira fase, a Delcy e toda a estrutura autoritária do chavismo vai permanecer. O que aconteceu é uma mudança intra-regime dentro da Venezuela, ou seja, não acontece aqui uma mudança de regime, mas sim uma alteração intra-regime, e parece até que os Estados Unidos resolveu mudar a estratégia quando a gente compara com o Iraque, com Líbia, com outras, digamos, invasões de fato, que não foi necessariamente o que aconteceu no caso venezuelano, mas o que os Estados Unidos deixou para o Iraque, para a Líbia, foi um perfeito caos. E aí, né? O que acaba acontecendo no caso venezuelano é que eles estão tentando uma nova abordagem. Eu até costumo chamar que talvez seja agora um chavismo 3.0, ou seja, primeiro Chávez e segundo Maduro, em que Maduro não estava alinhado com os interesses norte-americanos, e agora, do ponto de vista do alinhamento comercial, né, pelo menos geopolítico no que se refere à questão do petróleo e até de terras raras, nós temos aí uma Delcy que está alinhada e que parece que tem o apoio, inclusive, dos militares. Eu só chamo a atenção para o Diosdado Cabello, que fez um pronunciamento recente, e aí o que me parece é só um discurso para dentro, ou seja, ele continua apoiando a Delcy, mas a ver ainda. De qualquer forma, na minha opinião pessoal, infelizmente, a Maria Corina, ela não vai ter o respaldo dos Estados Unidos por um bom tempo, ou talvez não tenha, né? Diferentemente do que a gente achava antes dessa captura do Maduro, né? Pois é, até o Guaidó teve mais apoio do que a Maria Corina. Professor, eu queria repercutir contigo para tentar entender essa decisão da Venezuela de libertar uma parcela dos presos políticos no país. Parece que é uma primeira, tentando aí mostrar uma boa vontade junto ao poder americano, né? Junto aos Estados Unidos. O que nós estamos vendo hoje na relação Estados Unidos-Venezuela é praticamente um protetorado geopolítico funcional, porque não é um protetorado jurídico, né, legal, não é formal, não há um tratado, né? Mas há sim uma tutela norte-americana no que se refere às tomadas de decisões políticas, principalmente as decisões políticas externas, né, de política externa da Venezuela. E políticas comerciais também. E tudo isso, pelo que a gente percebeu, vai passar por decisões dos Estados Unidos, decisões norte-americanas. Então, o que me parece é mais um gesto, talvez, de boa vontade junto aos Estados Unidos. Mas nós temos que ver com cuidado, porque o que a gente tem visto é um aumento junto à população da repressão autoritária por parte do governo venezuelano, né? E não ao contrário. Professor,
Posso mais uma? Rapidinho? Então Claro. vamos lá. Uhum. Obrigada. Não, gostaria de saber o seguinte: como esse anúncio, esse posicionamento dos Estados Unidos de querer controlar o petróleo da Venezuela, explorar, controlar, enfim, tem algum impacto comercial para o Brasil? Olha, num primeiro momento, o que a gente pode imaginar, e isso outros analistas têm comentado, inclusive, é de que Trump e os Estados Unidos vai procurar controlar a exportação de petróleo para a China via Venezuela. Ou seja, é como se Trump tivesse feito um movimento de xadrez na medida em que, se a China controla a exportação de terras raras, minerais críticos, eu, Estados Unidos, por sua vez, vou controlar a torneira do petróleo que vai para a China. Dessa forma, a China procura, e ela já tem outras fontes para importar petróleo, que são os países do Golfo, Irã, e no caso do Brasil, num primeiro momento, pode ser um aumento das exportações de petróleo brasileiro para a China. Né? Outro ponto que a gente deve lembrar também é que, no caso da Venezuela, não só petróleo, mas também terras raras, minerais críticos, que são importantes para os Estados Unidos, para que eles tenham também mais uma fonte de recursos críticos para a inteligência artificial, para a produção de equipamentos de defesa, entre outros. Então, o Brasil ele está cada vez mais perto e entra dessa forma na questão geopolítica envolvendo petróleo e terras raras, né? Se já era importante o Brasil ser o maior, o segundo maior, ter a segunda maior reserva de terras raras no mundo, ainda mais agora, quando os Estados Unidos invade, ou melhor, desculpa o termo, mas ele vem controlando a Venezuela e com certeza é com relação ao petróleo. Resumindo, ao impactar a China, talvez seja positivo para o Brasil.